Até quando a gente vai esperar? O devocional diário de hoje está em João capítulo 5. Conta a história de um paralítico que estava paralítico há já 38 anos, esperando o movimento das águas. A Bíblia diz que no tanque de Betesda, Betesda significa casa de misericórdia, no tanque de Betesda jazia um paralítico que esperava o movimento das águas. Só que como ele era paralítico, ele tinha dificuldade de quando as águas se movimentassem, ele entrasse nas águas. A Bíblia diz que quem entrava na água primeiro era curado, porque o anjo do Senhor agitava as águas e quem entrasse primeiro seria curado. E ele esperava a água se agitar, e quando a água se agitava, sempre entrava alguém na frente dele. Mas o tema é esse: esperar até quando? Até quando a gente vai esperar o agitar das águas? Até quando a gente vai esperar o movimento das águas? Até quando a gente vai ficar olhando para o tanque, olhando para o anjo, sendo que fora do tanque existe alguém maior do que o tanque, maior do que o anjo? A Bíblia diz que Jesus estava andando, e eu creio que observando o paralítico, e não só o paralítico, observando todas as pessoas que estavam ali em busca de uma cura. A Bíblia diz que tinha muitas pessoas ali dentro, esperando uma cura. Eu não sei que intervalo que o anjo agitava as águas. Talvez demorava 1 hora, mas talvez demorava um dia, uma semana para agitar as águas. E eles ficavam ali esperançosos, esperando o agitar das águas. E quantas vezes, irmãos, a gente fica esperando o agitar das águas? Quantas vezes a gente fica esperando o movimento de algum anjo, só que tem alguém maior do que o anjo que está conosco. Tem alguém maior do que o agitar das águas. E ele está conosco, é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente fica olhando para o tanque, e a gente fica olhando para o movimento, esperando um movimento grande em nossa vida para a gente receber a cura, sendo que, irmãos, Jesus ele pode te curar sem precisar de movimento nenhum. Jesus pode te curar de um dia para o outro, de 1 hora para outra, do segundo para o outro. Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar. Mas quantas vezes a gente fica esperando o movimento das águas? A Bíblia diz que Jesus chega para o paralítico e Jesus se comove com aquela situação. Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele se ele queria que Jesus levasse ele até as águas. Não, Jesus perguntou: você quer ser curado? A pergunta de Jesus para nós, irmãos, é essa: você quer ser curado? Jesus pergunta para nós é isso. Jesus não pergunta para nós como ele vai fazer, o que ele vai fazer, qual movimento ele vai fazer, não. Jesus pergunta para nós nesta manhã, nesse devocional: você quer ser curado? Aí o paralítico ele começa a falar com Jesus. Em vez de ele responder sim, ele fala assim: não, mas não tem ninguém que me leve até lá as águas quando o anjo vem agitar. Quando o anjo agita as águas e eu vou, sempre vem alguém à frente e ele recebe a cura primeiro, e eu estou aqui há 38 anos esperando receber essa cura. Mas Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Aí a Bíblia diz que Jesus só diz assim, pega a sua maca e ande. Só que, irmãos, ele diz: estou esperando alguém me colocar lá nas águas. Quantas vezes, irmãos, nós estamos esperando alguém? Quantas vezes nós estamos esperando outras pessoas intercederem por nós? Quantas vezes nós estamos esperando outras pessoas buscarem por nós? Quantas vezes nós esperamos outras pessoas a congregar por nós, a adorar por nós, a interceder por nós, sendo que hoje nós temos livre acesso ao Pai e não precisamos ficar esperando alguém interceder por nós, não precisamos ficar esperando alguém correr por nós, sendo que nós podemos correr até Jesus, nós podemos ir até Jesus, nós não precisamos de alguém que vá até Jesus por nós. Nós podemos ir até Ele, nós temos livre acesso ao Pai. Então não espere alguém interceder por você, não espere alguém ir por você, vá você até Jesus. Esperar por quê? Até quando nós vamos ficar esperando nos outros, sendo que Jesus está fora do tanque? Até quando nós vamos ficar olhando para o tanque, esperando o movimento das águas, e aí o movimento não acontece, e quando acontece alguém passa na nossa frente? Irmãos, quando a gente fica esperando o movimento das águas, ali esperando o anjo mover as águas, irmãos,
Sempre vai vir alguém na nossa frente. Porque infelizmente ali existe uma fila ali. E aqueles que eram mais espertos, que podiam andar, eles corriam na frente do paralítico e entravam e eram curados. E o paralítico ali esperando sempre, ele ficaria esperando o resto da vida. Mas eu louvo a Deus que ele teve fé de pegar a maca, se levantar e ir embora. Mas ele teve fé em Jesus, de acreditar na palavra de Jesus e pegar a maca e sair andando. Só que quantos ali não tiveram fé? Quantos ali não tiveram fé mesmo vendo o paralítico sendo curado? Quantos ali não tiveram fé? Ficaram olhando para o tanque, esperando o movimento do anjo nas águas. Irmãos, não fique esperando o movimento. Não fique esperando o movimento. Não fique esperando, olhando para o tanque, mas olhe para Jesus. Porque maior do que o tanque, maior do que o anjo, é Jesus. E muitas vezes ele está fora do movimento ali. Fora do tanque. E ele só quer uma posição sua. Ele só quer que você seja ousado e responda assim: sim, eu quero ser curado. Então Jesus responde: pega a sua maca e ande. Quando ele pega a maca dele, as pernas começam a se fortalecer e ele pega a maca dele e vai embora, alegre, feliz,